Bem pessoal, então como eu falei, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Como eu falei no final do vídeo anterior, eu quebrei o vídeo, né, sobre integração imprópria do tipo 2 em duas partes, e aí essa segunda parte, então se você não viu o vídeo anterior, volta lá, porque vai ser importante, tá? Então a gente vai continuar alguns exemplos de integrais impróprias do tipo 2, que é quando o integrando tem alguma descontinuidade do tipo infinita, tá bom pessoal? Bem, então vamos lá calcular agora essa integral de 0 até 1, de 1 sobre 4x menos 1 dx. Bem, veja, então vamos lá tentar calcular essa integral. Vejam só, pessoal, eu estava aqui pensando se eu fazia logo de um jeito que seria errado e chamaria a atenção para vocês, olha, esse jeito está errado, ou se eu faço certo para depois fazer errado. Eu vou fazer primeiro o certo, tá? Para vocês prestarem atenção, porque aí quando eu fizer do jeito errado, vocês vão ver qual é o erro. Porque é um erro que muita gente comete, tá bom? Então, pessoal, observe que a função f de x igual a 1 sobre 4x menos 1, que é o integrando aqui, ela é descontínua quando? Rapaz, ela é descontínua quando o denominador zera, tá certo? Esse denominador zera em x igual a 1 sobre 4. Então, ela é descontínua bem no meio desse intervalo, né? Porque se você parar para pensar, né, 1 sobre 4 é 0,25, né, ele está justamente entre 0 e 1, beleza? Então logo precisamos calcular as integrais de 0 até 1 sobre 4, de 1 sobre 4x menos 1 dx e também de 1 sobre 4 até 1, né? De 1 sobre 4x menos 1 dx, tá certo, pessoal? Então o problema é que ela é descontínua no 1 sobre 4, que está bem no meio do intervalo de integração, ok? Então a gente tem que calcular separadamente essas duas e ver se as duas são convergentes. Se as duas forem convergentes, então essa integral é a soma das duas, tá bom? Se uma das duas divergir, aí pronto, a integral lá é divergente, ok? Vamos lá. Observe esse eu não vou fazer gráfico não, tá pessoal? Eu quero calcular essa integral de 0 até 1 quarto e eu sei que a função é descontínua num quarto. Então eu tenho que calcular a integral de 0 até t primeiro e depois fazer o t tender para 1 sobre 4. Nesse caso pela esquerda, né? Porque eu estou pegando um t menor do que 1 sobre 4. Tá? Então eu vou calcular essa integral, tá pessoal? Dx. Aí como é que eu calculo essa integral? Olha, bem, esse tipo de integral é fácil, tá pessoal? Por quê? Preste atenção, a ideia... Nesse caso, porque aqui está um polinômio de grau 1 no denominador. Então a ideia é simples, a ideia seria chamar justamente esse denominador que tem grau 1 de u. Por que eu estou frisando que é um polinômio de grau 1 e aí você chama ele de u? Porque como ele é um polinômio de grau 1, a derivada dele é uma constante, nesse caso é 4. E aí, claro, né, ter uma constante multiplicando dx é besteira, porque eu posso passar essa constante aqui dividindo, né, multiplicando o du. E aí eu sei que o dx é 1/4 de du, por exemplo. Tá? Só que nesse caso eu também tenho que tomar cuidado só de uma coisa, que o limite de integração que muda, né? Quando eu faço a substituição no integral definita, o limite de integração muda. Nesse caso, fica de u0 até u de t, né? Quanto é o u aplicado em 0? O aplicado em 0 é menos 1. E quanto é o aplicado em t? O aplicado em t é 4t menos 1, tá? Aí fica 1 sobre u, né? Porque eu chamei isso aqui de u. Fica 1 sobre u vezes dx, e dx é 1 sobre 4 du. Então isso aqui nada mais eu posso passar 1 sobre 4 para frente, né? Multiplicando a integral de menos 1 até 4 do t menos 1, 1 sobre u du, tá? Isso aqui é a integral de 1, desculpe, isso aqui é 1 sobre 4, a integral de u sobre u é ln do módulo de u, tá certo? De menos 1 até 4t menos 1, beleza? Isso aqui ficou grande. Bem, então ficou um pouco apertado aqui, pessoal. Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Vou mudar até aqui de cor. Portanto, eu vou repetir aqui só uma parte, tá, pessoal? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha. Eu calculei a integral de 0 até t de 1 sobre... Eu peço desculpa por esse pouquinho de desorganização aqui, tá?
Essa integral é igual a... Aí eu vou aplicar aqui esse no limite de integração. Isso aqui é igual a 1 sobre 4. Aí eu aplico aqui, fica ln do módulo de 4t menos 1 menos ln do módulo de menos 1. Só que o módulo de menos 1 é 1 e ln de 1 é 0, tá certo? Ln de 1 é 0. Então isso aqui dá 1 sobre 4 ln do módulo de 4t menos 1, tá? Portanto, né, dessa forma, a integral de 0 até 1 quarto de 1 sobre 4x menos 1, sobre 4x menos 1, 4x menos 1, dx é igual ao limite de, é igual ao limite quando t tende para 1 sobre 4 pela esquerda, tá? De quem? Né? Dessa integral, eu vou fazer com calma, dessa integral de 0 até t, 1 sobre 4x menos 1 dx. E isso vale quanto? Isso vale, né? Isso aqui, essa expressão vale quanto? Vale 1 sobre 4 ln do módulo de 4t menos 1. Concorda comigo? Bem, agora é só fazer o t ir para 1 quarto. Quando t vai para 1 quarto pela esquerda, o 4t tende para 1 e 1 menos 1 tende para 0. Nesse caso está em módulo, então isso aqui de dentro tende para 0 pela direita, porque está em módulo. E aí o ln, quando o que está dentro da ln vai para 0 pela direita, o ln disso vai para menos infinito. Portanto, pessoal, a integral, olha, presta atenção, pessoal, presta atenção. Essa integral de 0 até 1 é a soma da integral de 0 até 1 quarto mais a integral de 1 quarto até 1. Para que essa daqui converja, essas duas teriam que convergir. Uma vez que eu calculei a primeira e ela já divergiu, então essa diverge. Tá certo, pessoal? Tá bom? Então, olha, portanto, a integral de 0 até 1 de 1 sobre 4x, eu vou até botar, nem vou botar assim, até 1 quarto, de 0 até 1 quarto de 1 sobre 4x menos x, diverge, é divergente. Por conseguinte, a integral de 0 até 1 de 1 sobre 4x menos 1 dx também é divergente. Bem, pessoal, mas agora eu quero falar para vocês um erro comum que o pessoal comete, que é o seguinte: é não perceber, por exemplo, eu estou calculando a integral de 0 até 1, de 1 sobre 4x menos 1 dx, tá? Aí o cara não percebe que essa função é descontínua num quarto e acaba aplicando diretamente o teorema fundamental do cálculo. Eu vou já calcular direto, tá, pessoal? Eu sei calcular funções assim, que fica 1 sobre uma função de grau 1, é fácil de calcular, porque dá justamente, nesse caso, né, o ln do módulo de 4x menos 1 sobre 4. A gente até já fez, né, na verdade. Só que lá estava com o u, ficou o módulo de u e o u era 4x menos 1, tá certo? Então, o erro comum do pessoal é integra isso aqui, quanto é a integral disso? É isso. E aplica aqui sem perceber que, deixa eu escrever aqui, ln do módulo de menos 1 sobre 4. Então eles aplicam, né? Aplica no 1 menos, né? Aplica no 0, dá isso, e aí o cara conclui, né? Sem perceber que aqui tem um erro grave, né? ln de 1 é 0, né? Então daria isso aqui. Aqui tem um erro grave, que é justamente aqui, tá? O erro tá aqui.
Aqui tem um erro, tá? Aqui tem um erro. E qual é o erro de você passar daqui para cá? É justamente você não perceber que a função é descontínua de 1/4 e que isso aqui, na verdade, se trata de uma integral imprópria. E aqui, quando a gente resolve aqui, desse jeito aqui, a gente estaria resolvendo como se fosse uma integral definida comum, né? E não é, tá certo? Então, esse erro é comum, as pessoas não perceberem que a função é descontínua em algum ponto dentro do intervalo e tentar calcular a integral como se fosse uma integral definida, né, comum. E não é uma integral imprópria, tá certo? Então isso aqui está errado, tá bom, pessoal? Não cometam esse tipo de erro. E aí, só para concluir esse vídeo, tá, pessoal? Vamos fazer esse exemplozinho, que é bastante simples, tá? Observe, primeiro, que essa função aqui, esse integrando, ela é descontínua em quanto? Em 1. Porque, veja que está x menos 1 elevado a menos 1 sobre 5, né? Então, a gente pode olhar isso como 1 sobre a raiz quinta de x menos 1. Concorda comigo, né? X menos 1 elevado a menos 1 sobre 5. Por ter um menos, ele vai para o denominador. Por estar 1 sobre 5, fica a raiz quinta. Isso aqui é descontínuo justamente no x igual a 1. Concorda comigo? Isso é descontínuo no x igual a 1. Observe que f de x igual a x menos 1 elevado a menos 1 sobre 5 é descontínuo em x igual a 1. Logo, né, a gente precisa calcular a integral. Essa integral vai de 0 até 33, tá, pessoal? A gente precisa calcular a integral de 0 até 1, tá certo? E de 1 até 33, tá? Nesse caso, se essa daqui e essa forem convergentes, tá? Se essa e essa forem convergentes, a gente conclui que essa daqui é a soma das duas, tá? Eu nem deveria estar escrevendo já como soma, porque eu primeiro precisaria ver se as duas são convergentes, tá? Porque eu já sei que elas são. Note que quanto vale a integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado a menos 1 sobre 5 dx, tá certo? Bem, na verdade, como ela é descontínua no 1, na verdade eu vou integrar de 0 até t e depois fazer o t tendendo para 1 pela esquerda, tá? Isso aqui, pessoal, olha, se eu chamar esse camarada de u, né, se eu chamar esse cara de u, né, se eu chamo u igual a x menos 1, isso implica que du é igual a dx, e além disso, o de 0 vale quanto? O de 0, né, o de 0 vale menos 1, e o de t vale quanto? T menos 1. Então isso aqui vai de menos 1 até t menos 1. Até t menos 1. E aqui vai ficar quanto? U elevado a menos 1 sobre 5 du, porque o dx é igual a du. Vou chamar isso aqui de 1, tá, pessoal? Então, isso aqui vale quanto? A integral de u elevado a menos 1 sobre 5 é u elevado a menos 1 sobre 5 mais 1 dá 4 sobre 5. Apareceria um 4 sobre 5 no denominador, né? Só que aí eu posso multiplicar pelo inverso. Então, posso multiplicar por 5 sobre 4. Beleza? Isso calculando a integral de menos 1 até t menos 1. Então, colocando esse 5 sobre 4 aqui em evidência e depois aplicando nesses limites de integração, né? Primeiro no superior fica t menos 1 elevado a 4 sobre 5 menos 1 elevado a 4 sobre 5. Tá bom, pessoal? Logo, a integral, né? A integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado a menos 1 sobre 5 dx é igual ao limite quando t tende para 1 pela esquerda de quanto? Dessa expressão aqui, tá? Que é 5 quartos vezes
t menos 1 elevado a 4 quintos, menos... Ah, sim, pessoal, olha. Olha para cá. Né? Quanto vale isso aqui? Né? Menos 1 elevado a 4 dá 1. Menos 1 elevado a 4 dá 1. A raiz quinta de 1 é 1. Então, essa expressão aqui vale 1. Só que lembre que tem um menos aqui na frente. Então, é menos 1. Eita, que já vai eu. Né? Ok. Então, voltando aqui. Então, eu quero calcular o limite quando t tende para 1 pela esquerda. Beleza? Bem, essa função aqui é porque tá essa potência, o pessoal pode ficar meio esquisito, né? Na verdade, elevar a 4 sobre 5 nada mais é do que... Eu vou repetir aqui, tá, pessoal? Eu ia apagar, mas eu não vou apagar, não. Isso aqui é igual, vou botar o 5 sobre 4 para frente do limite. Tá? Então, fica o limite quando tende para 1 pela esquerda de quanto? Olha, só para vocês lembrarem, essa expressão elevada a 4 sobre 5 nada mais é do que você tirar a raiz quinta de t menos 1 elevado a 4, tá? Menos 1, ok? E aí, quando o t tende para 1 pela esquerda, isso aqui tende para quanto? Tende para 0, tá? Isso vai elevado a 4, tende para 0 ainda, e quando você tira a raiz quinta, isso tende para 0. Então, essa expressão aqui tende para 0, e o limite que sobra é menos 1. Então, isso dá menos 5 sobre 4, tá? E aí, eu vou dar uma agilizada, pessoal, nessa outra parte, de maneira similar, né? Bem, pessoal, eu dei uma agilizada aqui nessa conta, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, porque a integral é similar, né? Veja, eu integrei de 0 até t, esse integrando, e eu vou integrar o mesmo integrando agora de t até 33. E agora eu faço, ali eu fiz o t tender para 1 pela esquerda, agora eu vou fazer o t tender para 1 pela direita, mas preste atenção. Essa integral aqui acaba que eu resolvo do mesmo jeito, eu chamo do mesmo jeito u igual a x menos 1, e aí eu vou ter aqui, olha, a mesma expressão dentro do integrando. O que é que muda? O que muda é o limite de integração, né? Como u é x menos 1, se eu aplico u em 33, isso vai até 32, né? Porque 33 menos 1 dá 32. Da mesma forma, se eu aplico u em t, dá t menos 1. Então, vai de t menos 1 até 32. E aí eu calculei toda a expressão da mesma forma que eu tinha calculado antes e deu isso aqui, tá? Só concluindo, t 32 elevado a 4 sobre 5, né? 32 elevado a 1 sobre 5 é a raiz quinta de 32, que dá 2. 2 elevado a 4 dá 16. Então, isso aqui é 4 sobre 5 vezes 16 menos t menos 1 elevado a 4 sobre 5. Só para deixar essa expressão melhorzinha, t menos 1 elevado a 4 sobre 5 é a raiz quinta de t menos 1 elevado a 4. Ok, pessoal? Então, vou agora calcular o limite quando o t tende para 1 pela direita. Então, pessoal, a integral de 1 até 33 dessa expressão é igual ao limite, quando t tende para 1 pela direita, dessa integral, de t até 33, tá? Que eu já calculei aqui e dá esse valor. Eu posso passar esse 5 sobre 4 para fora do limite, e aí fica o limite quando t tende para 1 pela direita de quem? De 16 menos a raiz quinta de t menos 1 elevado a 4, beleza? Quando t tende para 1 pela direita, isso aqui de dentro dessa raiz vai para 0, né? Elevado a 4 vai para 0 por números positivos, a raiz quinta disso ainda continua indo para 0. Então, esse limite aqui que sobra é 1,16. Só que eu vou dividir por 4, né? E multiplicar por 5 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Portanto, né? Agora eu já calculei as duas partes da integral e eu sei que a integral de 1 até 33 de x menos 1 elevado a menos 1 sobre 5 dx é igual à integral, desculpa, aqui é de 0 até 33, é igual à integral de 0 até 1, né, que eu já calculei antes, mais a integral de 1 até 33, ok? E isso dá quanto? Olha, a primeira parte da integral, nem me lembro quanto é que tinha que dado, foi menos 5 sobre 4, e a segunda parte deu 20. Então, aqui é menos 5 sobre 4
mais 20. Isso aqui dá quanto? Dá menos 5 sobre 4. Eu faço o MMC, né? Na verdade aqui, né? Como a fração aqui, o denominador é só na primeira parte, eu faço aqui, né? Fica menos 5 sobre 4 mais, né, 80. Menos 5 mais 80 sobre 4. Desculpa, era isso que eu queria dizer. Então eu escrevi uma coisa e falei outra. Isso dá 75 sobre 4. Tá bom, pessoal? Bem, então a gente termina aqui essa parte da integrais imprópria do tipo 2. E na aula que vem a gente faz um vídeo rapidinho, né? No vídeo seguinte é sobre teste da convergências para integrais impróprias, tá? Eu vou tentar fazer bem mais rápido, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Bem, pessoal, então a gente acaba por aqui essa parte de integrais impróprias, tá? Tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Bem como também a gente viu, né, o teste da convergência, eu até esqueci de falar no início do vídeo, que a gente viu um teste de convergência rapidinho, daí a gente acaba essa parte de integral imprópria, e aí nos vídeos seguintes a gente já vai ver as aplicações das integrais, tá bom?